Professores, estamos aqui para mais um ATPC e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atividades interativas no Dragon Learn. Essa plataforma, né, que foi aí falada no planejamento do Centro de Mídias e que é uma plataforma que trabalha com a matemática e atende aos alunos aí do primeiro ao nono ano, né, primeiro ao quinto dos anos iniciais e sexto ao nono dos anos finais, certo? Bom, então nós iniciamos falando sobre os objetivos, que é apresentar e explorar a plataforma e demonstrar a aplicabilidade dela junto às atividades do caderno do aluno. Então, o objetivo, né, é fazer com que vocês consigam se cadastrar na plataforma. Eu acredito que tenham vários professores que já estão utilizando, né, a Dragon Learn, mas para aqueles que ainda não estão, é uma boa opção. É uma plataforma muito interessante que trabalha matemática. E aí nós temos, então, o objetivo de mostrar como vocês podem utilizá-la para ajudar no desenvolvimento da aprendizagem do aluno nesse momento, né, de atividades não presenciais, ok? Bom, então aí nós temos o endereço, que é dragonlearn.com.br, e eu vou apresentar a plataforma para vocês, fazendo, então, o cadastramento, né, para que vocês possam compreender perfeitamente. Então, eu inicio clicando aqui no link. E aí, eu vou iniciar, então, o meu cadastro. Cadastrar-se. Eu me cadastro como professor. Vou colocar, então, o e-mail. A senha. Cadastrar-se. Meu nome, sobrenome e o telefone. Clico em mais. E aí eu vou, então, colocar os dados da instituição em que eu trabalho, né? Então, o nosso país é Brasil, nossa região São Paulo. E aí a cidade, pessoal, é a cidade onde nós trabalhamos, é a cidade onde está localizada a escola em que trabalhamos, tá? Então, eu vou aqui localizar, vou cadastrar a minha escola, né, que é o Fernando Costa, e que está na cidade de Lins. Deixa eu procurar ela aqui. Só um minutinho. Lins. A minha escola, então eu vou digitar Fernando Costa, que é a minha escola sede, né? E aí eu tenho aqui localizado, então, Fernando Costa, e o número do Fernando Costa é 23.860. Eu clico em mais. E aí eu vou adicionar o ano em que eu dou aula, né, em que eu trabalho. Eu vou colocar, então, o sexto ano, para a gente começar. Sexto ano A. E aí, pessoal, eu vou adicionar os meus alunos, tá? Então, eu vou começar com o teste 1, teste, sobrenome 1. E aí, vocês observem que o login é o número da escola, o número de referência, e aí eu tenho uma senha individual para cada aluno. Vocês vão utilizar a lista que vocês têm dos alunos, né? A lista da sala. Aí eu vou acrescentar o próximo aluno. Vou colocar como teste 2. Sobrenome 2. E aí ele me gera outra senha para este aluno. Lembrando que o número de referência, que é o login, é o mesmo. Acrescentar. E aí eu vou acrescentando os meus alunos da sala, certo? Vou clicar em pronto. E vou começar a utilizar a plataforma. Vou clicar em acessar. E aí a gente inicia já com uma maratona, né? Porque é uma plataforma de jogos matemáticos. Então, ela incentiva que o aluno
jogue e ganhe medalhas, né? Ganhe as premiações aqui da plataforma, tá? Eu vou clicar, então, em principal, e aí ele já me direciona para onde está localizada a minha turma. Observem que eu tenho aqui o 6º ano, tanto em matemática como em inglês, porque o Dragon Learn é uma plataforma que trabalha inglês e matemática, ok? Bom, antes de eu entrar na turma, eu vou mostrar a vocês que é possível clicando. Deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem. Quando eu clico aqui em Imprima Logins e Senhas, ele gera uma planilha, né, uma folha, onde estão localizados o login e a senha por aluno. Então, isso facilita. Vocês criaram a turma, inseriram os alunos, vocês podem salvar essa folha, né, esses dados, e disponibilizar por grupos de WhatsApp, da sala, ou por e-mails, ou, se quiser, preferir, né, imprimir, para que os alunos possam ter acesso, tá? Então, aqui consta o login, que é o número de referência da escola, e a senha para cada um, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos entrar na nossa turma do 6º ano. Então, as turmas, elas vão do 1º ao 9º ano. Aqui é a parte principal, né, onde estão os eixos por série, por ano. Então, eu tenho lá números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Em cada eixo eu tenho os conteúdos. Então, no eixo em números, eu tenho introdução às frações, frações e divisores de números inteiros, fração de número e assim por diante, tá? E em cada série, eu vou ter um eixo que corresponde a ela. Então, números negativos lá no 7º ano, expressões literais, equações afins, geometria, grandeza e medidas. Então, para cada ano, eu tenho os meus eixos, meus conteúdos, ok? Lembrando, pessoal, que nesta plataforma a gente não consegue localizar por habilidades os conteúdos que nós temos que trabalhar, tá bom? Vamos voltar aqui. Além do programa, que é onde nós estamos, que mostra para a gente os eixos e os conteúdos, eu tenho também a parte em estatísticas. O que significa isso? Nessa página, eu consigo ver por aluno quem participa, o progresso dos jogos, o último acesso. Então, se o meu aluno iniciou uma atividade e não finalizou, ele vai aparecer para mim com bolinha azul, mostrando que esse aluno está resolvendo a lição. Se ele finalizou, vai aparecer em verde. Se ele não fez, em branca. E se a lição pode ser omitida, se estiver omitida, vai aparecer em cinza, tá bom? Eu também posso, aqui na plataforma, atribuir trabalhos aos meus alunos, tá? Então, para isso, eu clico em novo trabalho. E aí, pessoal, ele me mostra, né, os meus alunos. Eu posso escolher para quem eu vou entregar, para quem eu vou enviar o trabalho. Eu vou optar para todos. Vou clicar em mais. E aí ele vai aparecer por eixos, conteúdos e cada etapa de cada conteúdo, tá? Cada atividade. Então, introdução às frações. Eu vou determinar que eles façam divisão em partes e o que é a fração. E aí, eu clico em mais. Nesse momento, aparece a data em que eu estou formulando o trabalho e o período que ele tem para me entregar a atividade. Então, aqui, 17/6, que é o dia que nós estamos gravando. E eu vou pedir para que o aluno me entregue daqui a 5 dias, tá? Vou colocar o nome do meu trabalho, atividade 1, e vou atribuir, ok? Bom, então, eu consigo visualizar aqui a atividade 1, quantos alunos eu atribuí, o período que esse aluno tem para me entregar, beleza? Então, agora nós vamos voltar para o slide, né, para que a gente possa dar continuidade. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicabilidade dessa plataforma junto às atividades do caderno do aluno. Então, eu fiz um comparativo, né? Primeiro, eu vou iniciar com as habilidades que estão em defasagem na diretoria de ensino de Lins e, obviamente, nas escolas de anos finais, que são as habilidades H1 e
H01 e H02, né? H01 sendo ela reconhecer as diferentes representações de um número racional, e H02 identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, pensando nisso, nós montamos essa atividade diferenciada e interativa, né? Tendo em vista toda a situação em que estamos vivendo com os alunos em casa. E aí nós vamos mostrar um pouquinho como eu posso trabalhar essas habilidades no Dragonlair, né? Como uma forma de apoio aí para vocês e também para os alunos. Bom, então aqui eu elenquei do 6º ano as habilidades essenciais que serão trabalhadas agora no 2º bimestre, sendo elas compreender, comparar e ordenar frações associadas a ideias de partes de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes, e resolver e elaborar situações-problema que envolvam o cálculo de fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com ou sem o uso de calculadora. Pessoal, observem que aqui o que está em amarelo é a elencada pela SEDUC, e aí, quando eu fui montar a atividade, né, eu selecionei, então, fiz um recorte para mostrar a vocês em qual situação de aprendizagem está trabalhando essas habilidades essenciais, e que são habilidades coligadas àquelas duas habilidades que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Que estão em defasagem, né, na diretoria de ensino e, obviamente, nas escolas da diretoria, né, tendo aí um aproveitamento com menos de 50%, ok? Bom, então eu inicio com essa atividade, que não faz parte da situação de aprendizagem 2. Ela está lá na situação de aprendizagem 1, porém, já nessa atividade, eu começo a introduzir o conceito de fração, né? Eu começo a fazer uma retomada. Então, por esse motivo, eu decidi colocar essa atividade 2 da situação de aprendizagem 1 e também a atividade 3 que está no próximo slide, tá? Então, vamos lá, pessoal. Os desafios das frações. Após a orientação do seu professor, organizem-se em grupos para encontrar a solução dos desafios a seguir. 2 colegas compraram 2 barras de chocolates de mesmo tamanho, uma para cada um. Quando iam começar a comer, chegou um de seus amigos. Os 2 ficaram em dúvida, pois quem daria o pedaço para o amigo? E qual seria o tamanho do pedaço? Pensaram e conversaram sobre o assunto e chegaram à seguinte conclusão. Para que nenhum dos 2 comesse menos, cada um daria a metade do chocolate para o amigo. O que você achou dessa divisão? Por quê? Letra B. Para que todos comessem partes iguais, como seria resolvida essa equação? Bom, aí eu tenho a situação de a atividade 2.2, que também continua com o mesmo conceito, e a atividade 3, frações equivalentes, né? É uma atividade onde pede para comparar as figuras abaixo, né, em relação às pintadas, e na letra A pede para escrever a fração que representa a parte pintada para cada figura. Como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Bom, então eu vou voltar lá na plataforma Dragonlair para mostrar a vocês como que eu posso, então, trabalhar essas duas atividades utilizando a plataforma. Então, eu vou aqui no 6º ano. Desculpa. Vamos lá, principal. Desculpa, pessoal. Só um minutinho. Aqui. Vou lá no 6º ano. Aí eu vou em números. Certo? E aí, eu vou buscar uma dessas atividades que possam atender ou ajudar o meu aluno nessa atividade do 6º ano, tá? Então, eu posso utilizar a divisão em partes, por exemplo, que são jogos que vão trabalhar partes iguais e diferentes, metades, terços e quartos, partes. Distribuo as figuras por caixa, eu vou iniciar com a primeira, tá? Só para exemplificar para vocês. Nós não vamos fazer todas, óbvio, né? Não dá tempo para isso. Mas aqui ele começa, selecione 2 figuras que estão divididas em partes iguais. Então, o meu aluno começa aí a ter um pouquinho do que são as partes iguais. E aí ele vai passando, né? Vai evoluindo os níveis do jogo, tá? Bom,
E aí, também, para trabalhar um pouquinho sobre a, a parte de frações equivalentes, nós vamos utilizar partes, frações e imagens, que temos aqui um joguinho que equivale a frações equivalentes. Então, tudo isso, pessoal, vocês vão olhando o caderno do aluno e buscando na plataforma, tá? De repente, vocês encontram aí um jogo que atende melhor ao que o aluno de vocês precisam, tá? Aprender, retomar, avançar, ok? Então, olha lá, sobre equivalência. Pinte as partes do círculo para que eles sejam equivalentes. Então, meu aluno vai ver que a figura tem o mesmo formato, né? E quantas partes eu tenho que pintar para que sejam equivalentes? Né? Então, se ele pintar 3, ele já vai enxergar que não está igual, certo? Isso começa, então, o conceito de equivalência. Aí pede para completar as frações, né? Essa fração equivale, essa parte pintada equivale a quanto de um inteiro? Então, uma parte, né? Aí depois, quantas partes estão divididas? Pronto. E aí ele vai dando sequência, tá? Bom, vamos voltar aqui então. Aí, pessoal, voltando para o slide, nós temos aqui a situação de aprendizagem 2, números racionais, as diferentes representações. Bom, para eu trabalhar essa atividade, que ele diz assim, no quadro a seguir você deve anotar seu palpite para cada divisão. Em seguida, utilizando a calculadora, realize as divisões indicadas e complete o quadro com a representação decimal e a representação fracionária. Então, meu aluno vai ter aí a calculadora, o que já vai facilitar um pouquinho, mas eu também posso utilizar a plataforma para estar trabalhando alguns conceitos de razão, por exemplo, que consta também na plataforma, tá? Conceitos de comparação, porque ele pergunta qual é o número maior, ou sobre 2 ou 1/10, comente a sua resposta, né? Ele dá a comparação entre decimais e um número fracionário. Então, tudo isso é possível no Dragon Learn, já mostro para vocês, tá? Bom, e aí eu tenho todas essas atividades do caderno do aluno, essa daqui não é a versão estendida, tá? É do aluno, onde eu consigo, boa parte delas, utilizar a plataforma, ok? Deixa eu voltar para vocês lá na plataforma e mostrar aonde eu consigo trabalhar essa parte de comparação, tá? Eu posso trabalhar com a comparação de frações, né? Para saber qual é a maior, a menor, e até mesmo quando eu vou em números aqui, eu consigo também, lá na parte onde eu trabalho com números decimais, deixa eu só encontrar aqui para vocês. Não é divisão de decimais, estava por aqui. Bom, relação entre decimais e frações, são joguinhos que eu também posso utilizar, tá? Para estar aí trabalhando e mostrando as formas dos números, tanto em fração como em decimal, como, por exemplo, transformação de fração de formas decimais, né? Esse joguinho aqui, por exemplo, olha, que fração pode ser transformada de forma que tem o denominador 10, transforma na forma decimal, né? Então, são joguinhos que eu vou estimulando o aluno. Aí a questão de organizar qual jogo eu vou disponibilizar, vocês conseguem ir liberando, né, para os alunos, tá? Eles vão ter acesso apenas ao que vocês liberarem, se estiver de acordo com o que eles estiverem vendo em sala de aula, ok? Bom, e aí dando continuidade, então, ao nosso slide, eu inicio com as habilidades do 7º ano, tá, pessoal? E aí, nas habilidades do 7º ano, eu tenho as duas elencadas pela SEDUC, que também são habilidades coligadas, aquelas duas habilidades, H1 e H2, né? E que os meus alunos precisam aprender,
né? Precisam desenvolver. Então, são elas: ler, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração, como a fração 2/3, para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza, tá? Bom, voltando, que eu fiz? Eu fiz um recorte também, né, lá do caderno do professor para mostrar a vocês aonde essas duas habilidades estão elencadas, elas estão sendo trabalhadas. E no caso dessas duas, desculpa, é na situação de aprendizagem 1. Então, nós vamos lá, eu separei duas atividades que trabalham duas atividades que trabalham com essas habilidades, tá? E aí, a gente vai também lá no Dragon Lair para poder fazer essa movimentação, ver o que se pode trabalhar, o que eu posso atribuir ao meu aluno para favorecer essa aprendizagem, ok? Bom, então, primeiro, ela fala o seguinte: comparação de frações. Ana Cristina está preenchendo um formulário e marcou cada letra em um dos quadradinhos do retângulo quadriculado abaixo. Escrevendo seu nome completo, 2/5 dos quadradinhos da figura toda serão preenchidos. O desafio para você é: letra A. Quantas letras deve ter o sobrenome de Ana Cristina para atender os 2/5 do quadradinhos da figura? Letra B, qual é o possível sobrenome de Ana Cristina? E assim por diante, pessoal. Já lá no ponto 2, ele vai trabalhar com a ideia de comparação, né? Ó, Felipe recebeu 2 propostas para vender sorvete em um evento que aconteceria no dia do aniversário de sua cidade. Leia com atenção as 2 propostas descritas abaixo e responda o que se pede. Primeira proposta: ganhar o equivalente ao preço de 2 sorvetes para cada 12 sorvetes vendidos. Ganhar o equivalente ao preço de 3 sorvetes para cada 15 sorvetes vendidos. Escreva as propostas em forma de fração, ou seja, de razão, e compare-as. Qual proposta é mais vantajosa financeiramente e por quê? Né? Então, aí eu tenho o conceito de razão. Meu aluno ele precisa saber o que é uma razão, né? Como eu posso escrever em forma de fração essa razão. E ele tem que saber como ele pode comparar duas frações, certo? Já no problema, na atividade 2, problemas de razão entre partes de uma grandeza, ele avança um pouquinho mais. Então, vamos lá, eu vou exemplificar um para não ficar muito longo, né? Para não ficar cansativo. Um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em 2 segmentos na razão 3/4. Quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? Bom, então vamos lá na plataforma para a gente ver como eu posso trabalhar isso. Então, eu vou lá no 7º ano, que é a série, e aí eu vou observar, pessoal, que aqui no 7º ano, talvez eu não consiga trabalhar com o que eu preciso, que é o conceito de comparação em parte de um inteiro, né? Mas tem alguns conteúdos relacionados à fração, tá? Só que lá no 6º ano, eu consigo atribuir jogos que possam favorecer um pouquinho melhor esse conceito, né? Então, eu posso utilizar os jogos do 6º ano, cadastro aí os meus alunos do 7º, né? Para que eles possam ter acesso, e vou liberando os jogos para poder reforçar, retomar esse conceito, né? Então, vamos lá. Eu posso, então, trabalhar com comparação de frações. Comparação de frações. Eu posso trabalhar com a fração de um inteiro, né? A parte de um inteiro. Só um minutinho, pessoal.
inteiro e sua parte. Então, aqui eu tenho como trabalhar, por exemplo, a questão da atividade 1, lá da Ana Cristina, eu consigo ajudar o meu aluno que de repente tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, olha só, pinte metade ou 1/2, né, de todos os quadrados, 1/2 de todos os quadrados. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 quadrados. O meu aluno tem que saber que ele tem que pintar metade. Então, ele vai pintar quanto? Né? Pintar 4. Certo? Pintei a metade. E aí, ele vai dando continuidade. Pinte 1/3 de todos os quadrados. Então, esse meu aluno, ele tem que ter a noção já do que representa 1/3, né? E aí ele vai avançando. A cada parte que o meu aluno acerta, ele vai dando uma continuidade e vai avançando um pouquinho mais, tá? Bom, ele trabalha com essa parte do inteiro. E aí, para a gente trabalhar o conceito sobre problemas de razão entre partes de uma grandeza, eu consigo também aqui em números, olha, deixa eu só inteiro e sua parte, fração de um número. Em fração de números, eu consigo aqui trabalhar o cálculo da fração de um inteiro, que dá para ajudar o meu aluno na atividade 2, né? Que fala de problemas de razão entre partes de uma grandeza. Eu tenho também cálculo da parte de um número. Bom, vamos começar pelo primeiro, cálculo da parte de um número. Então, eu vou dando sequência, né? Vou iniciar. Então, cria um esquema. Ernesto passeou de bicicleta por 2/7 da via. Bom, o total de partes. Então, meu aluno ele tem que saber que o numerador e o denominador, o que é, né? E que o 7, que é o denominador, é a quantidade de partes da minha via, certo? E que o 2, que é o numerador, são partes marcadas. Né? Isso daí o meu aluno já tem uma certa noção. E para aquele aluno que não tem, pessoal, aqui na plataforma, aquele aluno que tem mais dificuldade, né? Aqui na plataforma tem joguinhos simples que vão introduzir todo esse conceito, né? E vão ajudar o aluno. Tudo bem, assim, eu imagino que tem aluno que não tem acesso à internet, a computador. Né? Isso é uma sugestão, não é obrigatório, né? Mas é uma alternativa para aqueles que têm, né? Uma alternativa interativa, diferenciada, que estimula, que faz o aluno ficar eufórico, porque ele vai acertando, e se ele acerta, ele quer continuar. Então, é uma sugestão, né? Espero que vocês gostem e que seja útil aí no momento em que vocês estão, na organização do trabalho de vocês, ok? Bom, então vamos lá. Pronto, ótimo. E aí ele vai continuando, tá? Ele vai evoluindo, vai avançando, e é isso. Bom, o que eu queria demonstrar em relação à plataforma e o caderno do aluno era essa parte, né? Eu espero que, apesar de alguns obstáculos aqui, de demorar um pouquinho para encontrar, que vocês tenham entendido. E aí nós vamos dar continuidade, porque eu quero que vocês socializem com a gente o trabalho que vocês estão fazendo, né? Para nós é muito importante enxergar, é importante em todos os sentidos, importante para que a gente possa acompanhar vocês, mas é importante também para aquele colega que de repente não tem a mesma facilidade que eu tenho, e aí ele vai, a partir do meu trabalho, ter novas ideias, né, e começar a construir o seu. Então, o que eu peço? Que vocês socializem com a gente as boas práticas. Aqui eu tenho o QR Code, né, que vocês podem utilizar, e nós temos o link também que vai direcionar a gente para um mural no Padlet. Eu não sei se vocês já conhecem essa ferramenta, mas é uma ferramenta que é um mural online. Então, dentro desse mural online, eu gostaria que vocês socializassem as boas práticas, as atividades, o trabalho que vocês vêm fazendo. Bom, nós recebemos de vários professores
atividades que realizam, trabalhos, né, ferramentas que utilizam e que estão dando certo. E eu pedi a autorização do professor Wellington, que é professor na escola Navas de Promissão, porque ele socializou conosco uma atividade, né, que ele tem desenvolvido, que ele fez com os alunos do terceiro ano dele, que é um roteiro de estudos muito bem desenvolvido, né? E que ficou muito legal. Achei muito interativo, bem colorido, bem atrativo, na verdade. E eu pedi autorização, né, para que ele permitisse que nós utilizássemos a aula dele para socializar e ensinar vocês também a como postar no nosso mural online, tá? Professores, socializem conosco. É muito importante, vocês não têm ideia de como vocês ajudam tanto a nós, PCNPs, como a outros professores, né? Porque assim todos terão acesso e verão o que vocês estão fazendo. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo, assim, trabalhos maravilhosos. Então, é muito bom para nós e para os colegas poderem enxergar isso, tá? Então, eu espero que assim que acabar o ATPC, que vocês consigam e queiram colocar lá no nosso mural todas as coisas boas que vocês estão fazendo com os alunos. E eu tenho certeza que são muitas coisas, né? E, então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui no link. E aí, pessoal, esse é o nosso mural. Socialização de boas práticas. Então, prestem atenção. Quando vocês clicarem nos links, vocês vão ver que eu tenho aqui sexto ano, sétimo, eu coloquei até a terceira série, tá? O Wellington, ele socializou com a gente uma atividade que ele fez com a terceira série do ensino médio. Então, como que eu vou lá no mural socializar com os meus colegas e com a Natália e com a Isabelle? Então, olha só. Eu vou clicar na série em que eu executei, em que eu fiz a minha atividade. No caso do Wellington, é a terceira série. Vou clicar no mais. Ele vai abrir essa janelinha, certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, Upload. E aí, ele vai me dar a opção de escolher o meu arquivo. Então, eu vou lá no meu computador e vou selecionar a aula do Wellington. Olha que legal. A aula dele já está aqui. E aí, pessoal, ele postou, vamos dizer que ele tivesse postado, socializado com a gente, né? Mesmo sendo nós. Então, eu vou entrar e eu vou ver, nossa, olha só, na terceira série já tem alguma coisa socializada lá. Deixa eu ver o que que é. Quando eu clico, vai aparecer para mim a aula do professor, né? Sobre números complexos, ele colocou então um roteiro de estudos. E aí eu consigo visualizar o trabalho que o meu colega fez, né? E a partir desse trabalho eu consigo ter novas ideias, né? Então para nós é muito importante que vocês socializem, tá? E aí o Wellington postou, né? É interessante que vocês coloquem o título da prática, né? Da atividade que vocês inserirem, tá? Se é da Escola Navas, eu ali acabei me esquecendo de colocar, né? Mas aqui dá para editar, ó, eu clico em editar publicação. Então, eu vou colocar aqui atividade Escola Antônio Figueiredo Navas. E aí, quando eu clico fora, ele já está salvo, né? Então, é importante que vocês descrevam a escola bonitinho, coloquem nome de vocês, tudo certinho, e socialize com a gente, né? Socialize com os professores, e eu espero que vocês tenham facilidade para utilizar essa ferramenta. Basta clicar no link. A partir do momento que vocês
clicam no link, vocês já vão ter acesso ao mural e conseguem compartilhar conosco, tá? Bom, nós estamos aqui para as possíveis dúvidas, né, que surgirem. Não sintam-se envergonhados, nos pergunte. Temos aqui o nosso e-mail do núcleo, npmate2020@gmail.com, né? Todas as dúvidas em relação ao Dragon Lair, ao Padlet, entre em contato conosco, sintam-se à vontade, tá? E eu vou pedir mais uma vez, socializem, porque o trabalho que vocês vêm executando precisa ser mostrado, socializado, né? Para eu ajudar os meus colegas e até mesmo também para eu aprender coisas novas, não é mesmo? E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido o mais clara e objetiva possível, né? Se tiverem alguma dúvida em relação ao que eu expliquei, estou à disposição. E muito obrigada. Até a próxima TPC. Um beijo.